Órfã Origem estreia dia 15 de setembro nos cinemas de todo o Brasil, mas eu já assisti, então nesse vídeo eu vou passar rapidinho para vocês as minhas impressões e sem spoilers. Mas já sabem daquele esquema, né? Se inscreva no canal e dá um joinha caso você queira receber mais dicas de filmes e séries. Então vamos lá, sem enrolação, para falar do filme Órfã A Origem, ou Orphan First Kill. Essa nova versão, apesar de vir depois do já clássico filme de suspense e terror, mostra acontecimentos precedentes aos que vimos no filme de 2009. Então a primeira pergunta que provavelmente vão fazer é: precisa ter assistido a Órfã para entender a Órfã A Origem? Não! Como é um prequel, uma sequência que na verdade é uma prequência, o filme vai mostrar acontecimentos anteriores à produção de 2009, mas assim, então você não precisa assistir, mas é claro que a experiência de quem assistiu vai ser muito mais imersiva, você vai entender algumas referências, enfim. Nesse filme nós acompanharemos a personagem Lina, que assim como no filme anterior, é protagonizada pela mesma atriz, a Elizabeth Fuhrman. Como quem assistiu o primeiro filme já sabe, tem aquela super reviravolta, onde a gente descobre que a Esther, na verdade, se chama Lina. É uma mulher que fugiu do hospício, que ela tem distúrbios mentais, ela se passava por uma criança, mas na verdade ela era uma mulher de 30 anos de idade que sofria de nanismo. Nesse lançamento, logo nas primeiras cenas, você vai ver a Lina empreendendo uma fuga dessa clínica psiquiátrica, e aí com o tempo ela acaba roubando a identidade de uma garotinha desaparecida chamada Esther. Essa é a sinopse básica e logo nos minutos iniciais você vê que ao fugir dessa clínica ela acaba se infiltrando em uma família e aí sim dá origem à tão famosa personagem que você tem o nome agora, que é a querida Órfã. E gente, antes de eu falar rapidamente o que eu achei desse filme, eu queria soltar umas rápidas curiosidades sobre ele para vocês. Na época do primeiro filme, a atriz Isabelle Fuhrman era de fato quase uma criança, tendo entre 11 e 12 anos de idade. Mas impressiona porque se passaram 12, 13 anos e a aparência da personagem não mudou muito não, viu? Agora a atriz tem 25 anos e a produção, na verdade, nesse momento teve que adotar uma postura reversa. Porque se antes no primeiro filme tentaram fazer com que ela se parecesse mais velha, agora tentaram fazer justamente o contrário, com que ela se parecesse mais nova. Mas aí o bebê cresceu em altura, então pra gente comprar a ideia do nanismo, olha o que a produção fez. Sim, os atores precisaram usar esses saltos enormes para destacar a diferença de tamanho entre eles e a Esther. Então na hora de assistir o filme você fica meio assim, tá na cara que fizeram alguma coisa para deixar essa personagem ainda menor. Mas enfim, deixa eu falar o que eu achei desse novo filme. Gente, esse é mais um caso da série sequências que não precisavam existir. Eu não sou tão radical a ponto de achar que uma sequência pode destruir uma obra original, porque, assim, a obra original continua lá, intacta, então eu prefiro acreditar que esse segundo filme foi só um delírio coletivo. Porque, vamos lá, gente, primeiramente eu não sou tão fã desses filmes que mostram a origem de algo depois que já falavam de um acontecimento posterior, sabe? A menos que esse algo seja muito interessante, muito intrigante, a ponto de eu pensar: pô, cara, eu queria saber um pouco mais sobre a origem desse personagem aí. Não é o caso de A Órfã. Porque o primeiro filme já entrega tudo, gente. Que a gente já sabe que ela não era uma criança, que ela era uma adulta já formada, que ela fugiu da clínica, que ela tinha distúrbios mentais. E essa reviravolta foi o grande trunfo da obra original. Aqui a gente já assiste sabendo de tudo. Então a primeira coisa é que nós não teremos mais aquela surpresa. E aí eu assisti o filme pensando: nada pode me surpreender nessa história. Até que de repente, BUM! O filme joga uma coisa na minha cara que no primeiro momento me deixou em choque, me deixou realmente impressionado. Mas aí depois de um minuto com os meus neurônios tardios, eu refleti, raciocinei e pensei: gente, a reviravolta desse filme não faz sentido nenhum. Tá, a reviravolta foi até interessante, mas a personagem chave dessa reviravolta toma uma atitude tão burra, mas tão burra, que o filme deveria ter acabado naquele momento mesmo, se ela não fosse burra. Eu não vou falar mais nada sobre essa reviravolta, mas quando vocês assistirem, só comentem aqui se não tiveram a mesma percepção que eu, tá?
tá bom? Voltem. Além disso, vocês verão que o filme tem vários jump scares, que é um recurso que eu acho assim, que se for utilizado de uma maneira moderada, inteligente, é ok, eu gosto. Mas os desse filme aqui não me botaram medo nenhum, mesmo eu assistindo na sala do cinema, com o som lá no último volume. Só que tem gente que é mais medrosa e pode ser que funcione. Mas toda essa atmosfera de Órfão Origem não foi suficiente para me deixar com medo, para me deixar intrigado, para me deixar curioso, nem nada. Quanto ao mais, a gente tem aquelas atitudes desinteligentes tomadas por alguns personagens que a gente vê em quase todo filme de terror. Tipo, não chega perto dessa menina que ela vai te matar. Aí o cara chega perto. Não vai nesse lugar escuro que a garota tá aí. Aí ele vai. Enfim, coisas desse tipo. E aí a trama segue um caminho que é previsível para quem assistiu ao primeiro filme, mas que pode surpreender um pouquinho quem não conhece a história pregressa. O filme funciona como entretenimento e, além disso, tem um bom elenco que muito se deve ao fato de ter a Julia Stiles, a nossa rainha Sessão da Tarde, que fez 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Um Príncipe em Minha Vida e mais um monte de filme. E eu acho que é isso. Então a minha nota para Órfão Origem é 3 de 10, mas eu acho que poderia ser até um pouquinho menor se eu fosse mais criterioso. E se você veio até o fim desse vídeo, muito obrigado por isso e até a próxima dica do que assistir ou não nos cinemas.